Olha, turma, estamos indo aqui para a Unimed. Hoje é dia de treinar toda a galera que são corretoras da Unimed. São as lojas que vendem os produtos da Unimed, né? Então, hoje eles colocaram os principais lojistas deles na sala para a gente dar um treinamento sobre 5V, que é 5 possíveis gargalos, que a gente explica para a galera como que você acha o principal gargalo da tua operação comercial, como que tu destrava o gargalo e como é que tu escala após destravar esse gargalo. Então a gente vai entregar esse conteúdo para eles de forma mais estratégica para que eles tomem decisões e consigam aplicar nas suas operações. E galera, esse treinamento aqui eu só dei 2 vezes, na verdade, né? 2 vezes, uma para imersão e outra para o time interno da VORP, tá? E por que que eu resolvi dar esse treinamento para a galera lá? Primeiro que a Unimed é um cliente da gente, case da gente, já está caminhando com a gente acho que mais de 6 meses, é um case importante, batendo recorde e tudo mais. E segundo, que isso até faz parte de uma parte da nossa entrega, porque um dos canais principais de vendas da Unimed são as suas lojas, são suas corretoras, né? Então, se eu quero aumentar a venda do meu cliente, que é a Unimed, eu preciso, né, ajudar também as corretoras a ter uma performance maior. Então, por isso que a gente trouxe esse treinamento para eles. Esse treinamento, inclusive, é um método que a gente usa dentro do nosso negócio, dentro do grupo VOP, para quê? Para a gente identificar os nossos gargalos e a gente escalar o negócio. Então, assim, é algo que a gente usa dentro de casa, que quando a gente tem algo que, tô travado esse produto aqui em 1 milhão, em meio milhão, por que que esse produto não tem escalado? Por que esse produto não tem feito? Então, a gente tem olhado para os 5Vs, olha para o 5V, toma a decisão e escala depois de ter otimizado ali o gargalo. Então, é um conteúdo, eu digo conteúdo não, cara, na verdade é uma metodologia que é entregue em forma de conteúdo para que realmente destrave esse gargalo e tenha escala, entendeu? Acompanha aí, porque eu tenho certeza que pode trazer muito insight para a tua operação, para o teu negócio também. Última página, e eu tenho esse livro em casa. Eu escrevi, tô rico. Eu escrevi, tô rico. Se isso aqui é o conceito de máquina de venda, se isso aqui é o conceito de máquina de venda, e meu irmão, eu acordar às 5 horas da manhã e encher caminhão. Eu só tenho que pegar um telefone, ter um script, cara, fazer uma cadência, um fluxo de cadência, tentar fazer follow-up e fazer contrato, é isso aqui mesmo? Quando eu entendi, óbvio que eu estou resumindo o que é máquina de venda, né? Não é só isso. Mas quando eu entendi a lógica e o conceito, eu escrevi, tô rico. Porque, meu irmão, imagina, eu tenho certeza, eu não conheço todos vocês, conheço alguns de vocês, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui ou trabalha ou já trabalhou muito. Não é que o problema não é se esforçar, o problema não é dar mais energia ou trabalhar mais horas. Eu acredito. Pelo menos eu entendo o que é o empreendedor brasileiro, o que é o empreendedor nordestino. A gente trabalha pra caramba, não é, turma? Então quando eu vi isso, meu irmão, é fazer isso aqui. Eu já trabalho pra caramba, eu já sou esforçado pra caramba. Então é só eu me profissionalizar. Então em 2016, eu tomei a decisão assim, meu irmão, tô rico, escrevi lá, entendi máquina de venda, entendi o conceito. E eu disse, eu cheguei pra minha esposa, a gente tava vivendo um momento bem ruim naquele momento, na verdade ela era minha noiva. E aí eu disse assim, ó, eu vou estudar todos os dias de domingo a domingo esse negócio chamado venda. Por 3 anos, de 2016 a 2019, todos os dias, pelo menos 30 minutos por dia, eu estudei venda. Todos os dias. E quando fala venda, turma, o que o mundo, o que o brasileiro conceitualmente entende que é venda? Que eu ofereço produto e pego dinheiro. A galera acha que é isso, né? Mas venda é entender de cabeça, de cérebro, de neurociência, é entender de persuasão, é entender de marketing pra caramba, é entender do digital, é entender de como que eu ligo. Cara, tem uma infinidade de coisas quando a gente fala o que é venda de fato. Então eu passei 3 anos consecutivos, estudando, aplicando, estudando, aplicando, estudando, aplicando, estudando, aplicando, estudando, aplicando. E aí em 2019 eu tinha uma equipe, né, de representantes comerciais de 1.400 pessoas. Só que em 2019, aí dava treinamento já, liderava a galera, cara, era nacional e, cara, era o que vocês fazem. Em 2019 eu descobri um câncer na minha mãe, né? E aquilo foi mais um momento de virada na minha vida. Tinha uma boa renda nessa posição? Tinha uma boa renda, como a própria Clarice falou. Cara, quem é que ganha 20, 30, 40 mil por mês, né? Muitos vendedores que eu conheço e que mentoro, eles ganham esse resultado. E nem tem empresa, são vendedores. E naquele momento eu disse, cara, eu não tenho mais cabeça para treinar pessoas, eu não tenho cabeça mais para liderar, porque quando eu descobri o câncer da minha mãe, a médica disse assim, ó, sua mãe tem em média 30 dias de vida. Foi assim que eu descobri o câncer da minha mãe, foi mais ou menos assim que eu recebi aquela notícia. E, cara, de verdade, turma, perdeu o sentido, assim, eu não queria ir pra rua, eu não queria fazer o que a gente tá fazendo aqui agora, eu não tinha cabeça, eu tava toda hora, será que a minha mãe vai morrer agora? Será que a minha mãe vai partir agora? Será que não é o último dia dela? E eu viajava pra caramba naquela época, e, cara, naquele momento não fazia sentido, larguei tudo e fui fazer Uber, 2019, falando de ontem.
2019. Final de 2019 para começo de 2020. E aí, obviamente, você tá ganhando 20, 20 e pouco, 15, 20, 25, 30, 15 e desce para 2.500, eu acumulei dívida, né? Meu padrão de vida foi a quase zero, praticamente zero, 10 vezes menos do que eu tinha de receita. Então você imagina. Então eu fiquei com 150 mil de dívida ali entre cartão, carro, aluguel, cara, um monte de coisa. Então tinha 150 mil, 200 mil, até hoje eu não fiz o cálculo direitinho, sei que eu já paguei, tá legal, né? Mas, por que eu tô contando isso pra vocês? Quando virou o ano, imagina que eu era um cara que não tem um currículo. Só trabalhei uma vez CLT na minha vida. Esse trabalho que eu tinha de 1.400 pessoas era PJ. Né? Então não tinha currículo, não tinha... Cara, eu vou ao mercado, quanto que eu valho? Um salário mínimo. Esse era o meu valor em começo de 2020, né? Há 6 anos atrás. E aí, eu pego o telefone, olho assim pro telefone, tem um contato, o que é que eu vou fazer? Aí na minha cabeça eu só sei fazer uma única coisa, que é vender. Só sei fazer uma única coisa. Eu só sei fazer essa coisa. Aí eu pego o telefone, meu irmão, mas eu vou vender o quê? Não tenho um produto, não tenho um dinheiro para fazer marketing, não tenho um contato, não tenho um network. E aí, vou vender o quê? Ele pega o telefone e liga para o meu. Irmão, bora abrir uma empresa? Ele, empresa de quê, macho? Fala que ele, empresa de quê, mano? Eu tô fudido, tu tá mais fudido que eu. Como é que te abre uma empresa? Né? Aí eu disse assim, cara, o que a gente sabe fazer? Dar treinamento, dar consultoria, liderar time de vendas. A gente sabe fazer isso, que eu faço isso há anos, liderava 1.400 vendedores, por que a gente não faz isso para as empresas que precisam? Esse início de janeiro de 2020, ele bora. O que é que eu fiz? Peguei o telefone, liguei para algumas CDLs, CDL Paraipaba, Paracuru, Pentecoste e outra lá, não lembro. E aí eu ligava a Maite lá da CDL de Pentecoste. Opa, como eu falo? Ô Maite, aqui é João, assessor do Augusto, mas era eu, né? Assessor do Augusto, o Augusto está disposto a dar palestras nos interiores e tudo mais, gratuitamente, só colocar 20 empresários na sala. Era mais ou menos esse script que eu fazia. E o que é que a CDLs querem? Querem palestra, cara. Eles querem educar os seus associados, eles querem fazer isso. E aí, eu fazia isso, ia fazer uma palestra, no final da palestra eu fazia um pitch de um curso de R$397. Eu lembro que fosse hoje, um curso online, ao vivo, no Zoom, porque eu não tinha nem condições de gravar e deixar o curso editado para vender online, né? Então, fiz aquilo, vendi 33 cursos em fevereiro ali, e aí a minha cabeça, olha, tenho 33 clientes agora, seus amigos. Se eu tenho 33 clientes, provavelmente eu vou vender umas 5 consultorias. A 3 mil, 5 mil, 6 mil, não sei quanto que eu ia vender na época. Mas eu vou vender umas 5 consultorias aqui e eu volto para 20 mil de ganho por mês. Então aquilo ficou na minha cabeça. Só que isso era fevereiro de 2020. O que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Ninguém queria contratar ninguém. Tava todo mundo demitindo. Ninguém ia contratar uma consultoria que ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem é o Augusto, ninguém sabe. Como é que vai contratar? Então meu negócio foi a zero de novo. Meu Deus do céu. Aí eu olhei para dentro de casa, fiz a mesma pergunta. O que é que eu sei fazer? Vender. Aí eu fiquei me perguntando, o que é que as pessoas estão precisando agora na pandemia? Aí a ideia gênio da lâmpada, o que eu imaginei? Álcool gel e máscara. É ou não? É o óbvio, que a primeira ideia é a óbvia, turma. A primeira ideia sempre é a óbvia. E ela geralmente não é a melhor ideia, geralmente. Aí eu, beleza, sou vendedor, todo mundo tá precisando de álcool gel e máscara, peguei e ligava para as distribuidoras, Maite. E aí pegava o meu preço, negociava com eles e ligava para os mercadinhos interiores, né? Pegava o telefone Google Maps e ia ligar para os mercadinhos interiores. Aí eu fiz 2, 3 vendas e logo percebi na primeira semana que não ia funcionar, porque os mercadinhos interiores estavam fazendo o quê? A mesma coisa, eu era só um intermediário. Mas, cara, não vai funcionar não? Tá todo mundo dizendo que já comprou, tá todo mundo dizendo que já tem um fornecedor, então, mano, eu sou só um intermediário aqui. Mas ganhei, sei lá, R$500 naquela semana, não sei, não lembro. E eu olhei para dentro de casa de novo, o que é que eu sei fazer? Vender. E aí comecei a me perguntar, o que é que as empresas estão precisando? O que é que as empresas estão precisando? O que é que as pessoas estão precisando? E aí, se tá todo mundo dentro de casa, as empresas precisam vender pela internet. E eu já fazia conteúdo na internet naquela época, muito ruim, por sinal, né? Muito amador, por sinal. Ninguém começa bom. Então, eu disse assim, cara, vou abrir uma agência. Vou fazer uma agência. A minha esposa já fazia aquelas artes no Canva, as edições, né, rede social e tudo mais. E eu tinha um amigo que fazia gestão de tráfego. Eu liguei para ele, anúncio online, né? Liguei para ele, irmão, quanto é que tu cobra? Ele, Augusto, cobra R$300 por empresa, 250. Tá bom, vou cobrar R$500, R$600 por empresa, né? Paga a parte dele e o resto é minha. E a rede social, minha esposa cuida, né?
E aí o que eu fiz? Fui colocar à prova tudo aquilo que eu já sabia, porque eu estava liderando há alguns anos. Ah, deixa eu voltar a ser o próprio vendedor. Sentei na cadeira de plástico lá em casa, porque eu já tinha vendido, abrindo para vocês, eu vendi TV, vendi sofá, vendi um monte de coisa para pagar dívida e sobreviver naquela época. Não tenho problema de falar isso. E aí sentei na mesa de plástico, cadeira de plástico, peguei o computador que tinha sobrado, abri o computador, Google Maps, era um domingo, Google Maps, clínicas odontológicas no Ceará. Pegava os contatos das clínicas, loja de plano de saúde no Ceará. Botava os... Cara, escolhia um segmento, fazia a lista e ia viver o conceito de máquina de venda. Prospecção, follow-up, script, tudo mais. Só que deu mais certo do que eu imaginava. Eu fechei 16 empresas no primeiro mês. Primeiro mês eu fiz 16 contratos. Sozinho, telefone, assim, meu irmão, encontrei o caminho, tô rico mesmo. Aquilo que eu escrevi lá naquele livro lá tem sentido. Não é porque, cara, 16 contratos. Ah, Augusto, era quanto? Sei lá, R$1.000, R$1.500 na época, não lembro. Mas já tinha passado do patamar de 20 mil no primeiro mês. Então, aí pagava a parte do gestor de tráfego, e eu e minha esposa estamos em casa e estamos embora. E aí, eu disse, cara, eu domino interior porque eu nasci e me criei no interior, e a maior parte do meu time era interior. Aí abri uma agência lá em Itapoca, que era onde a terra do meu gestor de tráfego, meu primeiro gestor de tráfego. Abri. E aí, cara, lá a gente começou a ficar, todas as clínicas eram nossos clientes, um monte de gente. Isso em 3, 4 meses já estava, né? E aí eu conheci uma empresa chamada V4 Company, que é uma maior assessoria de marketing da América Latina. Mas, meu irmão, eu cobro R$1.000, essa tal de V4 cobra 4. Como assim eles cobram 4 em marketing, 5, 6? O que eu estou fazendo de errado? Eu ficava me perguntando, vendedor curioso, né? Peguei, me inscrevi na página, a franquia da V4 era 70 mil na época, eu ainda estava endividado, tinha uns 100 mil de dívida ainda. Eu ainda estava, não tinha dinheiro, não, mas pelo menos aprender eu vou, curioso. Né? Fiz a inscrição na página, aí o vendedor começa a me fazer perguntas de qualificação para saber se o Augusto faz sentido, né? Mas, seu Augusto, você trabalha com o quê? Não sei o que, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, eu já estou qualificado. Eu sei que você está usando a técnica Spin, Sell e Bunch, falei a técnica para ele. Meu irmão, eu sei disso. Eu estou no ICP. Eu estou dentro do seu ICP. Pode marcar para o seu closer. Ele, tá bom. Aí marcou pro closer, né, pro fechador, pro vendedor. Chegou na reunião, passa na reunião, final da reunião, o vendedor, 70 mil, qual é o menor preço? Aí, com essa vem 60 mil. Eu disse, irmão, eu sou vendedor também. Qual é o chorinho? Falei, vamos chorinho, qual é o chorinho? Ainda tem um chorinho aí, não tem? Aí ele, não, Augusto, não tem. Aí disse que ele conseguiu 55 mil menor preço. Aí ele terminou só, Augusto, 55 mil. Quanto é que tu tem? Quanto é que eu tinha? Não, eu tinha menos 100. Nada era bom. Eu tinha menos 100, né? E aí eu disse assim, eu tenho 30. E o resto? Aí eu disse assim, cara, passa em 10 boletos de 2.500 aí, que eu vou pagando os boletos de 2.500. 30 mil mais 25 mil em boleto. Ele, não pode. Cara, se tu fechar de jeito aí com o teu financeiro, eu tô fechado. Disse, Augusto, não te garanto, mas acho que não vai rolar. Aí passou umas 3 horas, me liga. Augusto, fechado aqui, vou te mandar o boleto, lá. Eu disse, irmão, agora tu vai ter que me dar 10 dias pra me pagar os 30 mil. Porque não tá em liquidez aqui pra mim, tenho que resgatar a aplicação. Resgatar a aplicação. Não tá, né? Não tá, né? O que eu fiz? Eu tinha feito no bloco de notas 5 nomes possíveis sócios investidores. Eu fui pra reunião já com isso na cabeça. Cara, vou tentar negociar a melhor forma de pagamento possível, o menor preço possível. E aí, vocês vão entender porque eu tô contando isso. E aí, viajei para São Gonçalo, onde eu nasci e criei. O meu irmão era auxiliar administrativo no hospital da cidade. Ganhava seus R$1.400, mas era o topo da minha lista de sócio investidor. Como assim, Augusto? Ele tinha um Cobalt. Ele tinha um carro. Cheguei e mostrei o projeto. Não, mano, em 6 meses a gente tá faturando 100 mil por mês e não sei o que e tal. E eu vou pra cima, eu vou vender, eu já tô fazendo isso. Eu já tenho a agência que tá fazendo. Aí ele, beleza, mano, massa o projeto, mano. Entendi a projeção de ganho aí, mas como é que a gente vai começar? Ele, sabe teu carro? Ele, entendi. Aí ele me deu uma resposta, que aquilo foi muito importante a resposta dele. Assim, Augusto, a gente já tinha tentado empreender um monte de coisa, né? Como você já sabe. Como eu já disse aqui. Isso, ó, é a última vez que eu vou tentar empreender na minha vida. Vou vender meu carro, que é meu único bem. Mas se não der certo, eu vou trabalhar de empregado pro resto da minha vida. E aí foi aquele sim que eu recebi do meu irmão, mas também uma pressão nas minhas costas absurda. Vender um carro em uma semana, Pix para V4 de 30 mil, a gente compra a franquia, em 3 meses, maior resultado do Ceará, que tinha mais 203 unidades da V4 no Ceará. Em 10 meses, maior resultado do Norte e Nordeste. Em 1 ano e meio, a gente já estava treinando novos franqueados para crescer como a gente cresceu. A gente era 15º do ranking nacional de 250 unidades.
convidado para o board lá de franqueados, que mentora outros franqueados, e aquilo foi outro game changer, né? Assim, meu irmão, outra mudança de chave ali, mudança de jogo. Aquilo mudou minha cabeça, só que é muito pequeno ser franqueado, eu fiquei pensando, né? Não dá para ter próprio. Larguei tudo, larguei a franquia, poderia ter perdido todos os clientes, porque o cliente é da franqueadora, e fundei o que hoje é Grupo Vorp. Primeira empresa de marketing, segunda empresa de consultoria comercial, terceira empresa de tecnologia, né? Então, tá à vontade. Obrigado, doutor, prazerzão. Sucesso na nova trajetória aí. Obrigado. Sucesso aí. Então, turma, hoje só existe Grupo Vorp com 100 colaboradores, só existe os multimilhões de faturamento que a gente faz por mês hoje por conta de venda. Não existiria esse momento por conta de venda. E tem gente que talvez esteja nessa sala dizendo assim, o que que eu vou... Quem é o fulaninho que eu vou contratar? Ou por que eu olho para os meus, sei lá, colaboradores ou para mim mesmo pequeno? Porque, turma, Augusto, quem chuta a minha formação? Está formado em que, Augusto? Quem chuta? Educação física. Educação física? Não, errou. Outro chute. Serviço social. Serviço social. Outro chute. Não. Engenharia. Não. Computador. Também não. Não tem ensino superior. Não tem ensino superior. Faculdade da vida. Faculdade da vida. É isso aí. Eu não tenho um ensino nenhum, turma. Eu não tenho formação nenhuma. E hoje, é Unimed como cliente, Padre Cis como cliente, Rejutamine como cliente, Aline Cosméticos como cliente. Quem mais? Vários big players que vocês conhecem do nosso estado são os nossos clientes. Convidar para ser professor no Farias Brito. Como é que não tem universidade que chamou para ser professor de growth lá no Farias Brito, que é uma das melhores universidades do Nordeste? Porque eu entendi que venda não é o que o brasileiro acha que é, velho. Venda não é o jogo que a maioria dos empresários acha que é. É tanto que, para começar, né, quis contar esse momento aqui por conta da que as meninas trouxeram isso, mas para começar eu quero até brifar vocês sobre hoje. Talvez o jeito que eu vou falar de vendas, hoje aqui, esse plano de execução comercial, vocês nunca ouviram do jeito que eu vou falar. E peço até que vocês fiquem atentos e, se possível, anotando. Turma, esse foi mais um vídeo aí, né, dessa série de vídeos que a gente tem feito aí, mostrando um pouco do nosso dia a dia, mostrando quais são as nossas entregas, mostrando o nosso bastidor também, que se você assistiu todo, você deve ter observado que é muita troca, é um treinamento que não é palestra, é algo mais profundo. Então, se você gostou, se teve algum insight, comenta, segue o canal e ainda manda para um amigo. Então não deixa de seguir para que você tenha a notificação, porque várias vezes aqui a gente posta conteúdo e você ser avisado de conteúdos assim de bastidor de vida real e que pode ser relevante para vocês. Então segue o canal, ativa o sininho e bora pro próximo.